Fala comigo, moçada. Bom não? Eu espero que bom. Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias e o meu operacional é referente à lógica do preço, beleza? Gente, eu vou fazer algumas análises aqui com vocês hoje. Vocês podem ver que hoje novamente eu tô na conta prática, mas vou explicar bem rápido pra vocês aqui por que eu tô fazendo isso. Eu aprendi a lógica do preço esse ano e estou consistente. Entretanto, eu estou fazendo adaptações no operacional. Todo trader que aprende a lógica do preço e se torna consistente vai ter um modo de fazer operação. E eu estou me aprimorando todos os dias para poder aprender esse modo, para poder passar para vocês. Eu quero tentar aprender algo, né? Eu não sou boa de ficar falando, tá, gente? Mas eu quero aprender de um modo que fique de fácil entendimento para vocês aprenderem também, tá? E a lógica do preço é ensinamento todos os dias. Eu passo, às vezes, 1 hora, 2 horas por dia só analisando o gráfico, sem fazer operação. Primeiro, logicamente, para poder eu não ficar muito saturado, eu faço as minhas operações, obviamente, e depois eu vou estudar. Porque se eu ficar estudando, eu vou fazer um acúmulo dentro da minha cabeça. E quando a gente vai fazer operação, a gente não pode ficar muito tempo no gráfico. A gente fez as operações, cai fora, entendeu? Então, como eu tô fazendo umas adaptações no operacional, eu tô fazendo na conta prática, mas eu tenho só isso aqui, é imagens, tá? Isso aqui é imagens de operações que eu fiz ontem e hoje, na base do que eu tenho aprendido, beleza? Então, eu vou explicar aqui pra vocês bem rápido. Percebam, deixa eu ver, essa vela aqui, ó, tá vendo essa vela? Nossa, deixa eu ver se eu consigo explicar. Vou só clicar em cima pra vocês verem. Percebam que eu tenho um lote aqui, ó, de 3 velas, tá vendo? Toda abertura de um lote, ou até mesmo de um nanolote, é uma região. E que região que nós temos aqui nessa linha vermelha? Região de compra, tá? Vou repetir pra vocês. Toda região, que é também uma reversão, vocês podem ver que tem vela vermelha aqui, tem vela vermelha aqui, tem vela verde aqui. Então, essa vela verde é uma região de compra, beleza? Assim como esse pavio dessa vela aqui, é uma região de compra também. Região de venda na parte de cima. Show? Então, vamos ver aqui a nossa região de compra. Eu tenho aqui, que é essas 3 velas, só que aonde está mais próxima do preço é aqui. Mais na frente, eu tenho aqui, ó. Também é um lote e também é uma região de compra. Assim como aqui. Ruim, tá? De fazer análise, mas é assim que eu tenho que fazer. O que aconteceu no futuro com essa região de compra? Essa vela vermelha rompeu. Rompeu corpo e pavio das regiões onde já foram tocadas no preço. Fez o rompimento e deixou um interesse além. Tá vendo o paviozinho da vela vermelha, dessa aqui, ó? Deixou o interesse além. Só que, quando eu tenho uma reversão aqui, vocês podem ver, ó, reversão é um lote, né, uma tendência, e depois a vela faz uma vela de cor diferente, tá? Mesma coisa que aconteceu aqui. Essa vela deixou um pavio, tá? Tá vendo que ela deixou um pavio maior do que a vela verde, tá vendo? E essa vela, além de ter rompido, essa vela aqui, além de ter rompido o corpo e o pavio dessa vela, também rompeu o pavio dessa vela aqui. Ou seja, se você traçar uma linha da ponta do pavio da vela vermelha até na vela que tá aqui na frente, vocês podem ver que essa vela vai romper. Fez o rompimento, deixou interesse, o que eu esperei? Eu esperei essa vela vir na região dos 50% desta vela ou bater no meu nanolote de compra que eu tenho aqui, porque essa região na ponta do pavio até no corpo eu tenho compra, dessa região na ponta do pavio até no corpo eu tenho compra, aqui também, aqui também, aqui também, beleza? Tudo região de compra, gente. Se essa vela fez o rompimento de toda essa região aqui, de toda essa região de compra, e com volume, olha só o tamanho dessa vela. Ela deixou um maior volume referente a essa, referente a essa, referente a essa, até referente a essa aqui, referente a essa aqui também, tá? Fez o rompimento, a vela foi nos 50% da vela vermelha e também, coincidentemente, os 50% tá próximo do meu nanolote de compra. Eu peguei uma retração do preço, acreditando que essa vela fosse ficar verde, pelo menos abaixo da minha região, ou vermelha. Show de bola? Vocês conseguiram entender? Eu tenho uma região. O que é a minha região? O que é uma região? Se eu tô tendo venda próximo de aberturas de compra, é a minha região de compra. Beleza? Toda vela que abre, deixa pavio ou não deixa pavio, por exemplo, abriu uma vela de compra, ela se fechou verde. Tem pavio ou não tem pavio? É a minha região de compra, a abertura dela. Abriu uma vela de venda. Aqui, ó, abriu uma vela de venda. Tem pavio ou não tem pavio? Você vai fazer marcação na abertura e no pavio, da abertura e do pavio. Não dá mole não, tá? Abertura e pavio da região de venda. Então, venda, vocês vão fazer marcação na abertura e pavio, região superior. Compra, vocês vão fazer marcação na abertura e pavio, região inferior. Show?
Quanto mais regiões a vela romper, mais forte será a nossa análise para poder pegar a operação. Espero que vocês tenham entendido essa operação aqui, tá? Outra operação. Olha aqui, olha outra coisa, ó. Olha o que aconteceu. Região de compra, tá vendo? Corpo e pavio. Por que eu tô marcando aqui, gente? Porque é onde a linha tá batendo. É onde o preço tá se movimentando. Nós sempre vamos fazer operações onde o preço tá se movimentando, tá? Nós só estamos usando uma pré-análise para poder fazer a operação. Show de bola? Aqui, ó, nós temos um lote. Podem ver, ó? Temos um lote de compra. Aqui também é um lote, ó, um nanolote, tá? Essa vela rompeu esse nanolote, rompeu essas duas velas. Entretanto, todavia, vocês percebam que essa vela... Não quero que apareça esse negócio, nem sei como é que faz. Deixa eu ver se é assim. Não aparece de um jeito. Essa vela rompeu o corpo dessa vela. Só que essa vela não rompeu o pavio dessa vela. Não rompeu o pavio não, gente, pelo amor de Deus. Isso. Essa vela rompeu o corpo dessa vela, mas não rompeu o pavio, ó. Só que ela deixou interesse. Se ela deixou interesse além do pavio dessa vela, o que tá querendo me mostrar aqui? O que essa vela tá querendo me mostrar? Que pode haver uma região de rompimento, que pode haver rompimento nessa região. Agora eu vou falar os motivos. Além do pavio ter saído fora desse pavio aqui, ó, vocês podem ver que eu marquei até um pouquinho errado, um pouquinho mais para baixo. Esse pavio ter deixado interesse maior do que esse. O que tá acontecendo aqui no passado? Vamos ver essa tendência aqui? O que tem nessa tendência aqui? Velas ficando maiores que as outras, ou seja, tendo mais volume. E se a gente tem uma vela pequena, depois uma vela média, depois uma vela maior, olha o que aconteceu. Pode haver rompimento, obviamente. No operacional, gente, que eu aprendi, tá? Isso aqui é uma vela de confirmação, pra gente pegar uma reversão do preço, beleza? De novo, no operacional que eu aprendi, isso aqui é uma confirmação pra gente pegar uma reversão do preço, porque é venda confirmando acima de uma região de compra. Show? Nesse caso, eu não pegaria, ficaria sem pegar a operação. Ficaria sem pegar a operação, por quê? Só fez a confirmação. Vocês podem ver que essa vela só fez a confirmação. Só ficou acima da minha região. Então, eu não pegaria a operação, beleza? Entretanto, agora, eu pegaria a operação para fluxo. Eu teria mais confluências agora para pegar a operação para fluxo. Por quê? Velas pegando volume. Vocês podem ver, ó, velas pegando volume. Pavios abaixo de pavios, ou seja, os compradores, os vendedores estavam aqui. Não conseguiram segurar o preço. Vieram para cá. Não conseguiram segurar o preço. Vieram para cá. E os compradores também, ó. Compradores estavam aqui. Não conseguiu segurar o preço, foi mais para baixo. Não conseguiu segurar o preço, foi mais para baixo. Olha quanta coisa está me indicando que eu deveria pegar uma venda. Então, o que eu deveria esperar? Nos critérios de entrada, se essa vela vier nos 50% da minha vela atual, na minha vela anterior, ou em alguma região próxima de compra, por exemplo, esse nanolote aqui, que coincidentemente está batendo quase nos 50% desta vela, eu pegaria uma retração do preço. Se a vela bateu algumas vezes, essa vela aqui, por exemplo, veio com, não chegou nos 50%, mas ela está com dificuldade de bater nos 50%, foi lá uma vez, não conseguiu, foi lá outra vez, não conseguiu, foi lá outra vez, não conseguiu, eu pego a operação também. Porque o quê? O que isso está me mostrando? O que a vela atual está me mostrando? Que não está tendo força para poder vir nos 50%, ó, 50% da minha vela. Beleza? Então, eu pegaria uma retração barra reversão ou somente retração barra fluxo. Show de bola? Vou falar de novo, prestem atenção. Pavio e corpo. Essa vela rompeu o corpo, mas não rompeu o pavio, porém deixou o interesse mais elevado. Volume. Pavios abaixo de pavios, empurrando o preço para baixo. Eu não tenho outra operação aqui, a não ser venda com retração no 50% da vela de força. Essa vela não é uma vela de força, mas é uma vela com volume. Ou próximo de região que tenha compra. Eu espero que vocês tenham entendido, e se não entendeu, deixa nos comentários. Porque aí eu vou fazendo vídeos de acordo com a necessidade de vocês, beleza? Outra operação, vamos lá fazer... Lembrando, gente, que eu coloco essas linhas exatamente para que vocês possam ver, porque o aplicativo, a linha não se estica. Se ela se esticasse, eu não usaria. Bom, o que nós temos aqui? Agora, vocês percebam que eu estou fazendo análise na parte de cima, parte superior, região de venda. Então, o que nós temos aqui? Essa aqui é uma região de venda, esse lote é uma região de venda. Percebam que eu marquei, isso aqui é até um comando da primeira vela, eu marquei no corpo. Aqui também é uma região de venda. Só que aqui, mesmo sendo um lote,
São lotes diferentes. Essas duas velas aqui são lotes diferentes. Essa daqui fechou um preço, essa aqui abriu outro preço. Essa daqui abriu outro preço, essa fechou e essa abriu. Então, onde eu marco corpo e pavio, eu marquei só o pavio, tá? Porque foi rompido. Outra região, aqui também eu tenho outra região, aqui tem outra região. A região mais alta de toda essa região aqui, ó. Ai, não consigo mostrar. A região mais alta de toda essa região de venda é aqui, ó, nesse pavio. Então, eu tenho marcação nesse pavio, eu tenho marcação nesse comando, eu tenho marcação nesse primeiro registro, beleza? O que que aconteceu? Vamos lá. Essa vela aqui, ó, ela não rompeu esse nanolote, o pavio desse nanolote. Entretanto, na verdade foi, onde é que eu peguei a operação? Não foi nessa vela que eu peguei, desculpa. Foi nessa vela aqui que eu peguei a operação, tá? Nessa aqui, ó. Essa vela, ela não rompeu o pavio dessa vela aqui, beleza? E tampouco deixou o interesse para fora da minha região. Percebam? Essa vela, vou falar de novo. Essa vela não rompeu o corpo, mas não rompeu o pavio dessa velinha minha aqui, de nanolote. Tampouco deixou um pavio fora da região, tá? Mas ela fez o rompimento desse nanolote, fez o rompimento desse lote, tá? Rompeu os pavios, fez o rompimento desse comando, fez o rompimento desse nanolote, fez o rompimento desse nanolote. Depois eu vou explicar a questão dos lotes pra vocês, se tiverem dúvidas, tá? Rompeu tudo. O que que aconteceu? Por que que eu peguei a operação nessa vela aqui? Essa vela rompeu toda a região de venda lá atrás, tá? Aí você pode falar assim comigo, Pifano, mas você não falou que se a vela não passar do pavio, então eu teria uma confirmação para fazer uma reversão do preço? Sim. Só que essa vela rompeu muitas regiões de venda lá atrás. Entendeu? E aí eu só tinha essa vela aqui segurando o preço. O que que eu pensei? Vou pegar uma operação no 50% dessa vela para uma retração do preço. Se essa vela vier com os critérios de entrada no 50% dessa minha velinha, eu vou pegar uma retração para fluxo. Dito e feito. Olha o que aconteceu. Essa vela não passou. Essa vela não ultrapassou o pavio da minha vela vermelha. Entretanto, deixou um pavio superando. O que a próxima vela fez? Rompeu. Olha só que legal. Fez o rompimento. Então, mesmo que essa vela ficasse vermelha, ela iria ficar acima dos 50% da minha vela. E olha só o que eu tenho, volume maior do que a vela anterior. Essa vela ganhou volume. E olha, percebam que nos nanolotes que eu tenho, tudo compete de tamanho, ó. Tudo compete de tamanho, ó. Essa aqui é uma vela muito grande, mas as outras competem de tamanho. Ou seja, força compradora, gente. É assim que a gente lê o gráfico. Antes, como que eu ia ler o gráfico? Eu ia ler o gráfico, essa vela ficou abaixo dessa vela, do pavio dessa vela, é uma confirmação. Eu ia pegar uma retração do preço. Daria certo pegar uma retração do preço? Aqui? Daria, é o pavio que ela deixou lá em cima. Daria. Entendeu? Ou seja, eu tenho... Onde a vela for fazer o movimento dela agora, eu tenho operação. Antes, ela tinha que fazer um determinado movimento para eu pegar a operação. E se ela não fizesse, eu perderia a operação. Agora, eu tenho duas formas de fazer a operação. E isso que vai me dizer é o movimento da vela. Olha só que legal. Antes eu perdia várias operações. E agora eu faço mais operações ainda. Porque eu tenho o quê? Mais confluências. Gente, o vídeo vai ficar grande, mas vai compensar muito vocês verem esse vídeo, muito. E coloquem isso em prática, tá? Deixa eu ver, eu já vi essa, agora eu vou ver outra operação. Deixa eu ver, a minha operação foi aqui, nessa vela? Não, a minha operação foi nessa vela aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um padrão chamado arremate. O que é o arremate? A vela da reversão tem que ter um pavio maior do que a vela anterior, beleza? E o que aconteceu? Eu tenho essa região aqui, ó. Tá vendo essa região? Eu tenho esse lote. Essa vela ficou acima do meu lote. Vocês podem ver que ela rompeu o corpo do meu lote, mas não rompeu o pavio. E percebam que o pavio dessa vela deixou interesse maior que o pavio dessa, mas não deixou interesse maior do que essa. Essa aqui é uma nova posição, tá, gente? Essa vela não rompeu o corpo da minha nova posição, entretanto, rompeu o pavio, tá? Pavio, rompeu pavio. Beleza? E é um arremate. O que o arremate faz? Impulsiona o preço. Aqui eu tô fazendo operação referente a nova posição, tá, gente? Aí essa vela aqui que eu tô marcando. O que eu esperei o preço fazer? Vir com pico de vela
nos meus 50%, eu queria que viesse na abertura, mas não deu. Vi com até nos 50% da minha vela de arremate, para eu pegar uma retração do preço. Beleza? Por quê? É um arremate que impulsiona o preço, é uma vela que tem volume e é uma vela que deixou interesse superior ao interesse da nova posição. Entendeu? Aí você pode falar assim comigo, Pifano, mas essa vela aqui, ó, ela reverteu. Essa vela aqui não deixou um pavio maior do que a vela anterior? Sim, essa vela deixou um pavio maior que o pavio dessa vela aqui de primeiro registro. Entretanto, olha o volume. O volume dessa vela diminuiu referente a essa. Ou seja, venda perdendo força. Então eu tinha venda aqui, mas aqui eu já não tinha venda. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, recapitulando, essa vela rompeu o corpo da minha nova posição e o pavio rompeu o pavio da minha nova posição. É um arremate que impulsiona o preço. Eu só esperei essa vela com os critérios de entrada, vi no 50% do meu arremate e peguei uma retração. Beleza? Gente, eu sei que eu fiz operações na conta prática, mas é como eu falei com vocês e repito. É porque eu tô aprimorando o operacional. E tenho tido muitos acertos. Vou mostrar pra vocês a quantidade de acerto que eu tive. Até agora acho que eu mostrei 3 entradas, não sei. E também errei muito no tempo. Então, prestem atenção no tempo, gente. Ó, isso aqui. É indispensável. Eu tomo muito loss por conta do tempo que eu não arrumo, tá? A minha operação, minha análise tá certa, mas peguei com o tempo errado. E eu me lasco sempre, que eu não presto muita atenção, tem que rever isso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa operação e expliquei porque essa vela aqui também reverteu. Porque o volume foi menor. Essa vela não rompeu o pavio, entretanto deixou um pavio de interesse, tanto é que essa vela veio procurar o pavio maior. Procurou e subiu. Show? Vamos ver outra operação aqui? Vou mostrar pra vocês porque eu tomei loss nessa operação e foi por causa da taxa. O delay me jogou numa região horrível, beleza? Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho esse nanolote. A gente marca corpo e pavio, beleza? Esse nanolote. Como é uma reversão, eu tenho marcação no corpo dessa vela, na abertura, no pavio e no pavio dessa velinha aqui também, tá? Não esquece não. Isso aqui é muito importante. É a última vela do lote, a última vela do movimento, beleza? É muito importante. O que essa vela fez? Essa vela não rompeu corpo, tampouco rompeu pavio. Não rompeu, vocês podem ver? Vocês percebam que essa vela não rompeu? Acho que fez um leve rompimento, pouquíssima coisa. Esse pavio aqui, eu acho que rompeu esse pavio pouquíssima coisa, tá? Só que olha o volume dessa vela. Ó, vela pequena, vela média, vela grande. A compra tem um volume menor que essa vela, mas olha o interesse que ela deixou lá em cima. Essa vela perdeu força. Perdeu força? Olha o pavio onde é que veio. Ó, fez um rompimentozinho sim, fez sim. Só que ela deixou um pavio abaixo da região, só que olha o volume. Juntem as confluências de pavios com volume, tá, gente? Isso vai ajudar muito na operação de vocês. O que essa vela fez? Esperei ela vir com pico de vela na minha região e peguei uma retração do preço, beleza? Uma retração do preço. Eu poderia esperar ela vir tanto na abertura do meu nanolote ou até mesmo abaixo, tá? Que foi o que aconteceu. Belezinha? E peguei a operação. Entretanto, eu peguei na linha aqui, ó, e o gap me jogou pra cima. Aí a minha operação estava um pouquinho acima do fechamento dessa vela. Beleza? Outra operação. Tá, eu tirei 2 prints aqui. Agora, outra operação. De novo, prestem atenção. Deixa eu ver, essa aqui é a última. Prestem atenção. Vela de força muito grande. Marco corpo e pavio. Marquei só o pavio. E essa velinha aqui também, ó. Deveria ter marcado, tá? Eu não marquei não, é só pra vocês verem. A gente marca corpo e pavio. O que aconteceu no futuro? Vocês podem ver, ó. Olha a quantidade de vela vermelha que eu tenho. Forte, tá? Velas de força, pouco pavio, velas de força. A terceira vela, percebam que ela não rompeu o corpo da minha vela verde. Mas olha o interesse que ela deixou lá embaixo. Olha o interesse que ela deixou lá embaixo. O que essa vela aqui fez? O que eu precisaria que ela fizesse? Gente, entendam o seguinte. Mas a vela perdeu o volume, mas olha a quantidade de velas que eu tenho. Uma vela grande, uma vela menor, e essa vela ficou maior do que a vela anterior e deixou o interesse lá embaixo, rompendo esse pavio, rompendo esse pavio, rompendo esse pavio. Entendeu? O que eu fiz nessa vela? Nessa vela aqui? Esperei ela vir até os 50% da minha vela aqui, ó, que deixou o interesse aqui embaixo. E ela retraiu de montão. Ela retraiu de montão. Então, gente, o que acontece?
Eu tenho percebido muito isso no gráfico e é muito assertivo. É muito assertivo. Os critérios de entrada vocês vão aprendendo comigo no tempo, que eu vou falar com vocês. Ó, a vela fez isso, a vela fez aquilo. Então, olhem a quantidade de velas que eu tenho aqui, ó. Olha a quantidade de velas que eu tenho aqui. Ah, você pode falar comigo, Pifano, mas é uma confirmação. Você não falou que vela vermelha, que retrai em região de compra de vela verde, eu não teria uma operação para compra aqui? Sim, mas olha a quantidade de vela que eu tenho, olha o volume, olha o pavio ultrapassando a região. Essa vela provavelmente não fez os critérios de entrada que eu precisaria para poder pegar uma retração do preço. Quer dizer, perdão, retração não, uma reversão do preço, tá? Eu tenho sim uma confirmação aqui. No operacional que eu aprendi, eu tenho a confirmação, né? Essa vela não confirmou? Acima da minha vela de compra aqui? Essa vela confirmou. Eu teria operação para compra nessa vela. Mas com o operacional novo que eu estou me adaptando, essa vela provavelmente, 95% de chance dela não ter feito os critérios de entrada que eu precisaria. Mas ela fez outros critérios que eu precisava. Quais foram as confluências? Aqui eu só tinha uma confluência, confirmação, para poder eu fazer uma reversão do preço. Com o meu operacional de agora que eu estou me adaptando, eu tenho velas graúdas, eu tenho interesse mais abaixo de outros interesses aqui. Eu só tinha que esperar a vela vir ou no 50% ou na abertura dessa vela para me pegar uma retração, gente. Vocês entenderam? No operacional antigo, eu tinha um tipo de operação. Se a vela não fizesse os critérios de entrada, eu não poderia pegar de forma alguma. E agora, fazendo essa adaptação, eu tenho muito mais entradas para poder pegar. E pretendo hoje, se tudo der certo, né, que eu tenho que arrumar meu carro que tá na oficina, e eu tenho que ir lá ajudar o rapaz, né, porque ele tá sozinho hoje lá, eu vou lá ajudar ele, porque eu sou assim, tá, gente? Eu gosto de mexer com mecânica de carro também, adoro. Então, o que eu vou fazer? Se tudo der certo, eu vou fazer vídeos hoje na minha conta real, colocando tudo isso que eu mostrei pra vocês em prática. Agora, a gente tá com 28 minutos de vídeo, vamos lá na Avalon. Cadê? Vamos lá na Avalon ver se eu tô falando doideira? Lembrando que essas operações, gente, vocês percebam, ó, 21 de novembro, 6h51 da manhã. Isso foi antes de levar meu filho na escola, tá? Isso foi antes de levar meu filho na escola. Hoje é 21, né? É. Outra operação, 6h31. Outra operação, não. 6h29. Olha a quantidade de operações que eu fiz num curto período de tempo. 6h24. No operacional, isso aqui foi ontem, 6h59, 4h59, 4h53. Tá vendo? Então eu tenho muitas operações que eu faço em pouco tempo. Não é bom fazer isso, tá, gente? Mas eu tô me aprimorando até a minha visão. E outra coisa, no operacional que eu aprendi, eu demorava bem mais para poder pegar operações. Bem mais. Por quê? Porque os critérios de entrada não aconteciam, eu esquecia aquela região. Eu esquecia aquela operação que eu ia fazer. Eu ia procurar outro gráfico, outra região. Entendeu? E agora eu tenho mais operações. Então vamos ver lá no gráfico rapidinho. Vou procurar um gráfico bem rápido. Vou procurar um gráfico bem rápido aqui, para poder mostrar para vocês se eu tô maluca ou se vocês concordam comigo. Porque se tem um monte de doido... Abre, ô birosca. Gente, não quer abrir. Esse aqui é meu pai, gente. Ai, meu Deus, meu pai com cara de mal, tadinho. Sinto tanta falta dele. Não quer abrir. Não quer abrir. Ah, o cretino quis abrir agora. Bom, então vamos lá. Vamos lá pra ver se eu tô doido. Se tiver um monte de doido que concorda comigo, então eu não tô tão doido assim, tá, gente? O que nós temos aqui? Vamos nesse comando? É um comando isso aqui, gente? Pera aí. Às vezes eu tô falando doideira. Tem um paviozinho bem pequenininho. Vamos fingir que isso aqui é uma nova posição. Ah, tem um comando aqui, ó. Tem um comando aqui. Beleza. Olha o que aconteceu aqui, gente. Vamos ver se eu tô doido ou se eu não tô doido. Se deixar, eu tento fazer até uma entradinha aqui. Vamos ver se vai aparecer a oportunidade. Eu não quero vídeo tão grande, porque senão vocês vão brigar comigo. Olha aqui que legal. Comando. O que aconteceu? As velas tentaram chegar na região. Só a vela pequena. Quando essa vela bateu na minha região, deixa eu ver se ela deixou interesse maior. Ela deixou um paviozinho acima da abertura do meu comando. Essa vela não rompeu o corpo, só que deixou um paviozinho lá. Só que, ó, essa vela estava com o corpo maior do que essa vela e um pouco maior do que essa vela, tá? E essa vela não bateu na região. Eu poderia tentar pegar uma reversão do preço aqui, tá? Poderia sim, beleza? Só que, por que eu não pegaria? Essa vela não bateu na minha região. Essa vela tá com um corpo maior do que essa vela, e do que essa vela, e do que essa vela. E, se vocês verem, o pavio dessa vela tá mais abaixo desse pavio. Então, se vocês colocarem uma linha assim, ó, o que tá querendo acontecer? Compra, ó, na parte de cima, ó, compra. Isso pode acarretar em uma
Se essa vela vier até os 50%. Se essa vela descer mais um pouquinho, eu vou pegar uma... Eu vou pegar aqui. Peguei uma operação aqui. Pode até dar ruim. Só que é pra mostrar pra vocês o seguinte. Percebam o seguinte agora. Essa vela rompeu comando com força. Rompeu comando com força. Eu tenho operação no 50% dessa vela ou na abertura. Nossa! Vocês viram, gente? Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram? Então, olha só. Eu não tô tão maluca assim. Eu não tô tão doida. Eu peguei a operação. Vocês viram que onde que eu tomei Lois? Eu tomei Lois bem quase no fechamento dela. Tomei Lois quase no fechamento dela. E é como eu disse, eu tô me aprimorando. Se eu tivesse pegado mais embaixo um pouquinho, teria dado bom. Teria dado bom, gente, a operação. Entendeu? Então, assim, isso é pra vocês verem que eu não tô tirando nada da minha cabeça, não. Isso aqui é a lógica do preço, tá? Peguem o gráfico de vocês, vai lá na conta de vocês, na conta prática. Tentem deixar ela com um valor próximo daquilo que vocês teriam. Porque fica mais fácil de vocês treinarem também o psicológico, tá? Não se esqueçam disso. Eu sempre deixo aqui com 500, 200, 100, porque eu tô aprendendo a fazer alavancagem também com valores pequenos para poder postar futuramente para vocês. Então, vocês entenderam? Comando. Vela tentou ir lá, essa vela foi. Essa vela não chegou na minha região. E eu só pego se chegar na minha região, tá, gente? Só vou pegar se chegar na minha região, não quero nem saber. Não pegaria nessa vela porque o volume aumentou referente às outras velas e deixou o interesse acima da abertura do meu comando. Essa vela não teve os critérios de entrada, não foi na minha região. Deu bom? Deu, mas eu não pego, porque a longo prazo dá ruim. Essa vela foi, rompeu, deixando o interesse, né? Essa vela veio no 50%. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma marcação de 50% aqui. Deixa eu ver onde que daria. Será que eu vou conseguir? Deixa eu ver esse aqui. Linha de Fibonacci. Vamos ver. Ô, gente, se eu tivesse pegado no 50%, talvez o valor teria retornado, tá? Eu não teria ganho, mas também não teria perdido. Olha os 50%, vocês estão vendo ali, ó? Aqui, ó. Ó, 50. Tá vendo aqui? Olha onde que bateu. Olha onde essa vela travou. 50% da vela que rompeu o comando, gente. Ô, gente, coloquem isso em prática, que isso aqui é vida. Eu vou falar uma coisa com vocês. Não é qualquer pessoa que ensina isso não, tá? Não é qualquer pessoa que ensina isso não. Vai lá na conta prática de vocês, coloquem em prática e depois vocês vão me contar. Tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu falei que ia fazer um vídeo rápido, 36 minutos. Vou adiantar um pouquinho a minha voz. E vai colocar isso aqui em prática. Se eu tivesse pegado um pouquinho mais embaixo de 50%, era game. Eita, nós, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu fiz um Instagram, tá? Epifanotrader, se vocês tiverem interesse. Vou postar. Por que eu não fiz muitas postagens lá no Instagram, gente? Porque, como eu disse, eu tô adaptando o operacional. Eu aprendi o operacional de um jeito e tô adaptando de outro jeito. E eu tô juntando essas adaptações que eu tô fazendo pra poder postar coisas lá. Coisas novas pra vocês, beleza? Então, vocês vão lá, deem uma olhada depois, né? Que eu vou ver se eu já tô me aprimorando pra poder postar isso tudo lá. E eu espero que vocês gostem, né, galera? Obviamente. E vou fazer operações hoje mais tarde. Agora de manhã o mercado tá meio volátil, beleza? Mas mais tarde eu vou fazer mais operações. Já tô editando alguns vídeos pra poder postar. Vídeos de contas reais, de conta real. E vou ver se eu consigo postar mais tarde. Belezinha? Valeu, galera!